Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Petterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Conexão. E esse, o último programa Conexão de 2023. Bom dia você que está em casa, bom dia você que está no seu ambiente de trabalho, ou você que já está na estrada, indo passar o seu Réveillon, as suas festas de final de ano, nos mais variados destinos aqui do nosso estado do Espírito Santo, ou até mesmo fora dele. O nosso assunto de hoje é a análise bioenergética. De acordo com os pioneiros da análise bioenergética, a história de cada indivíduo está armazenada na estrutura no corpo. Todas as experiências vividas, o impacto das relações da primeira infância e os traumas físicos e emocionais são armazenados e contidos no corpo, na forma de padrões de tensão muscular crônica. Alexander Lowen é o criador da análise bioenergética e diz que quanto mais vivo for o corpo, mais vivida será a sua percepção do mundo, mais ativa será a sua resposta a ele. O sentimento de identidade deriva de um sentimento de contato com o corpo. Para se conhecer um indivíduo, deve-se saber o que ele sente, o que expressa o seu rosto, como ele se contém e como ele se move. Para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos aqui hoje o padre Antônio Tatagiba Vimercati. Padre Tatagiba é psicoterapeuta, é padre da nossa paróquia aqui, São Pedro Apóstolo de Venda Nova do Imigrante, é também representante dos presbíteros da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim e coordenador do curso de formação de análise bioenergética do Estado do Espírito Santo. Padre Tatagiba, mais uma vez, seja bem-vindo ao programa Conexão. Muito bom dia. Bom dia, Edésio. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Um prazer estar aqui. Prazer e satisfação são nossos, padre. Agora, antes de iniciarmos a nossa conversa, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre análise bioenergética com o padre Antônio Tatagiba. Conexão. Apresentação, Edésio Petterle. Você está ouvindo Conexão. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje vamos falar sobre análise bioenergética. Nosso convidado para falar sobre esse assunto é o padre Antônio Tatagiba Vimercati. Padre Tatagiba é psicoterapeuta, é padre aqui da paróquia São Pedro Apóstolo, representante dos presbíteros da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim e também coordenador do curso de formação de análise bioenergética aqui do Estado do Espírito Santo. Padre, hoje o nosso assunto então é análise bioenergética. E a primeira pergunta é: como que é feita essa análise bioenergética? Edésio, eu gostaria antes de responder, diretamente como ela é feita, como ela foi criada, porque a partir do como ela foi criada, vamos entender melhor como que ela foi feita. Ela foi criada por um médico, Dr. Alexander Lowen, médico americano. Esse médico ele conheceu, através de palestras, assistindo às palestras de um austríaco chamado Wilhelm Reich, que era médico também, e discutia muito sobre a importância da expressão do corpo, o corpo expressar suas emoções, seus sentimentos, o corpo como um organismo vivo que interage com toda a realidade, e essa realidade interfere profundamente na construção do corpo. Então o Lowen era, na época que ele escutou essas palestras, ele era um professor de educação física, e ele ficou muito entusiasmado porque ele percebia que quando ele fazia alguns acampamentos com os alunos de educação física ou alunos que ele acompanhava, esses alunos relaxavam, tinham uma forma de responder ao estresse do dia a dia de uma maneira muito interessante. Aí o Lowen falou: olha, tem muita ligação. E o Lowen se interessou, e o Reich nessa época estava morando nos Estados Unidos. Aí o Lowen fez terapia durante bastante tempo com o Reich e se interessou. Aí o Reich falou assim: você precisa estudar medicina para poder se desenvolver essas ideias. O Lowen foi fazer medicina, fez medicina e continuou desenvolvendo essas ideias. Daí ele criou a análise bioenergética, é uma análise
da energia do corpo, como que a energia está no nosso corpo. Então um método, né, como você perguntou como é que trabalha primeiro fazendo essa leitura da energia no corpo, né? E daí se tem os exercícios, que também tem um livro do Alexandre Lois sobre exercício de análise bioenergética, que você trabalha para expressar o que o corpo está trazendo nele. Maravilha. E como que funciona, padre, uma consulta bioenergética? Olha, normalmente a pessoa, né, procura porque está com algum sintoma, né? Nós sempre procuramos uma ajuda a partir dos sintomas, né? E a partir do sintoma, então, nós vamos buscar a causa, né? Então, a análise bioenergética, ela vai analisar mais profundamente a causa, né? Por exemplo, se eu chego, né, vou procurar um terapeuta, né, um psicoterapeuta da análise bioenergética, e chego e falo, olha, eu estou, né, muito deprimido, né, tá chegando o fim do ano, e me vem uma coisa muito pesada, eu fico assim para baixo, todas essas festas que acontecem para mim não me chamam muita atenção, eu fico mais sofrendo do que alegre. Então, a análise bioenergética, ela vai fazer perguntas, né, onde eu posso buscar, por exemplo, como que era na sua casa o Natal, como que era o encerramento de ano, né, e de repente a pessoa lembra, sabe, nossa, na minha casa era muito bom, mas aí morreu alguém, entendeu? A minha avó, que reunia todo mundo, morreu, eu tinha 5 anos de idade. Você tinha 5 anos de idade. Aí você começa a buscar a parte analítica e você vai trabalhar com exercício. Por exemplo, na medida que o Freud, né, pegando aqui, o Freud falava assim, deita e associa. O Reich já diz, deita e sente, né? O Lowen, que é esse médico criador da análise bioenergética, pede para ficar em pé, né? A gente fica de pé, destrava um pouquinho os joelhos e respira profundamente e deixa vir o que está sentindo. Por exemplo, eu posso começar a respirar profundamente e sentir uma dor profunda da perda dessa avó que morreu quando eu tinha 5 anos de idade, né? E aí eu vou chorar profundamente. Não é esse choro assim, choro contido que normalmente nós fazemos, por causa, até desde criança alguém fala, ó, o menino está chorando, fala, olha, homem não chora, aí o menino tem que engolir o choro, né? Então eu estou agora com uma dor profunda que vem, né, quando chega fim de ano, eu não estava associando, mas agora já associei, que me lembro da minha avó que morreu, aí me vem essa dor, eu vou expressar essa dor, né? Então a análise bioenergética vai trabalhar na expressão, né, e na elaboração da dor, né, e das emoções, daquilo que vem, né? Poderia até resumir dizendo assim, o método da análise bioenergética vai nos ajudar a nos conhecer, né, e nos conhecendo, tomarmos posse de nós mesmos, né, eu ter mais posse de mim mesmo, e tendo mais posse de mim mesmo, me expressar, me autoexpressar. A maioria de nós tem muita expressão não expressada, né? Nós ficamos com a contenção, porque nós aprendemos desde criança comportar como o outro espera, e muitas das vezes nós não expressamos realmente quem nós somos. E a partir então dessa consulta bioenergética, padre, a terapia bioenergética, para que a terapia bioenergética ela vai servir? Como que ela vai agir nessas dores, nesses incômodos que a pessoa identifica? Essa pergunta é muito boa, porque a tendência nossa, né, é ir nos tornando como um robô, sabe? A gente vai ficando muito mecanizado. O relacionamento muito mecânico, sem contato. O que essa terapia vai ajudar? Vai nos ajudando a desenvolver maior contato. Contato como? Contato conosco mesmo, contato com o outro, contato com o meio ambiente, contato com Deus. Né? Se desenvolve a sua capacidade de sentir. E sentindo eu faço contato, e fazendo contato eu sinto, né? Então é uma terapia que ela não vai só trabalhar em cima de sintomas, mas em cima do nosso desenvolvimento, da nossa capacidade de vinculação, de contato, de sentir, né? Uma das características muito hoje é a depressão, é a ansiedade, porque a gente está muito desconectado. Então essa terapia nos ajuda a colocar os pés no chão, né? A gente vai fazer contato com o chão, pode ser a terra mesmo, lugar, né, uma grama, etc, ou no chão, no piso, né? Mas eu vou sentir a base do meu corpo, sentir que eu estou com os pés no chão, né? E sentindo
eu vou ter mais confiança, né, estar presente na vida, né, com todos os conflitos que a vida tem. Uma das coisas, por exemplo, que nos leva muito para a depressão é a ilusão. A gente constrói uma ilusão da vida. Por exemplo, eu caso imaginando que vai ser um mar de rosas, né? E toda essa cultura que vende essa ideia assim, muito, né, romântica da vida. Aí quando você vai no dia a dia, a vida é muito real. A vida né, a gente tem que enfrentar os conflitos, as questões do dia a dia, seja dos relacionamentos amorosos, seja do trabalho, seja de todas as realidades, né, que a gente precisa lidar, né? Agora no fim do ano, quantas pessoas eu escutei, aí eu falei assim, olha, tá tudo bem, e aí como é que tá o Natal? Tá? Padre, hoje foi um amigo meu, ou meu irmão, ou meu pai foi fazer um exame, um diagnóstico de câncer, um câncer muito avançado, né? Então você veja, nem tudo é festa, nem tudo é assim, né? Muita gente está findando o ano, começando o novo ano, né, com grandes conflitos, com grandes dificuldades, né? Tem alguma coisa errada nisso? Não, a vida é assim. Agora, como que nós devemos enfrentar? Com os pés no chão, né? Enraizados, sentindo a nossa energia. E o corpo é fantástico, o corpo tem muitos recursos, há muitos recursos para poder trazer essa vitalidade e autorregular, né? Eu gostaria de falar dessa palavra da autorregulação, porque a autorregulação é muito importante, né? Eu não preciso ficar nem numa excitação exagerada, por exemplo, as tendências de exageros de festa, de comilança, de fim de ano, né? Uma vida parece que eu tenho que tirar o máximo de proveito da vida, né? Porque isso pode nos levar a adoecer, uma série de consequências. A autorregulação é muito importante, nem de mais nem de menos, uma regulação da vida, da energia, né? Certo, padre, nós vamos fazer uma pausa aqui na nossa conversa, vamos para um rápido intervalo e daqui um pouco a gente volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão. Conexão. Apresentação: Edésio Petterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e nosso assunto hoje é análise bioenergética. Para falar sobre isso, nós recebemos aqui o padre Antônio Tatagiba Vimercati. Padre Antônio Tatagiba é psicoterapeuta, é representante dos presbíteros da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim e também coordenador do curso de formação de análise bioenergética do Estado do Espírito Santo. Padre, neste ano nós tivemos um congresso internacional que reuniu, os estudiosos, os praticantes da análise bioenergética. O senhor poderia falar um pouco mais sobre esse evento? Edésio, foi muito interessante porque acontece esse congresso internacional de 2 em 2 anos. Inclusive esse ano 2023 foi aqui no Brasil, em Vitória, no Espírito Santo, né? E daqui 2 anos vai ser em Atlanta, nos Estados Unidos, né? Então, o tema desse congresso foi dando voz ao corpo em tempos de desafios. Os grandes desafios que a humanidade enfrenta, como dar voz ao corpo. E foi, como disse, congresso internacional, vieram pessoas de muitos países, né, porque a análise bioenergética está presente em quase todos os países do mundo, porque tem um instituto chamado IBA, Instituto Internacional de Análise Bioenergética, o qual nós somos filiados, né? Então esse instituto reúne as pessoas do mundo todo. Então é muito importante o congresso, porque é um momento que interage com muitas outras áreas do conhecimento. Nós tivemos presente, né, um pesquisador, um grande biólogo e neurologista que chama Siddhartha Ribeiro, né? É um professor da universidade, pesquisa e publica muito, né, aqui no Brasil, e foi muito interessante, né, toda a discussão com ele, né, com a área da psiquiatria também, tinha muitos psiquiatras, né? Depois tinham o Porges, que é um grande pesquisador também, né, vai pesquisar sobre o nervo vago, como é que nós vamos fazer a autorregulação do corpo, né? Então alguns conferencistas presentes e alguns conferencistas através virtual, né? Presente, uma interação com a tela muito interessante, essas coisas novas, né, que estão aí. Então foi um congresso muito bom para nós no Espírito Santo. Acho que traz essa coisa muito boa de saber que o Espírito Santo sediou um congresso internacional de análise bioenergética, né? Eu participei de 2 congressos internacionais na Itália. Um foi na Sicília, né? Foi em 2013,
E antes de 2003, 2006, eu participei em Milão. A Universidade de Milão sediou também um congresso. Foi muito bom. Depois participei em outros lugares também do mundo, mas é um congresso sempre que traz coisas novas, como todo congresso, né? Muito bom, padre. E interessante que ele foi realizado aqui no nosso estado, né, aqui no Espírito Santo. Muito legal. A pergunta é a seguinte, padre: como a terapia bioenergética pode nos ajudar a atenuar conflitos que nós temos com nós mesmos? Olha, antes de atenuar, ele vai aumentar. Então, o Loen fala assim: não pense que vamos subir aos céus sem antes descermos ao inferno. Então, primeiro descer ao inferno é o seguinte: aquele conflito que eu tenho, né? Ele está me dizendo o quê? Que conflito é esse? Então eu tenho que ir lá, né? Eu tenho que ir lá enfrentar esse conflito. E às vezes enfrentar esse conflito nos traz muito sofrimento, né? Às vezes na hora que a gente vai mexendo, vamos supor, eu estou com 63 anos, né? De repente eu começo a sentir uma solidão, uma coisa muito forte, preocupação, como é que vai ser quando chegar a 70 anos, eu não tenho família, não tenho filho, não tenho esposa, e começo a pensar assim, será que tem possibilidade de eu constituir um casamento e entrar num conflito dessa natureza, que é um conflito profundo, né? A própria sexualidade entra aí, né? Como é que eu vou viver isso agora? E começar com questões dessa natureza é muito interessante. Não dá para assim, então resolve assim, não. A gente vai entrar em contato profundo com as questões, né? E ao entrar em contato com essas questões, que talvez vai me trazer muito sofrimento. Que tipo de sofrimento? Vai aumentar a minha angústia, né? Vai me dar uma diarreia tremenda. O corpo vai trazer reações assim, sabe? Psicossomáticas, muito interessante. Ele vai trazer uma dor na coluna lombar, por exemplo, que é uma região que vai refletir muita insegurança. Pode ser que me traz muito vômito, vai me trazer algum sintoma, mas todo esse sintoma, ele vai me ajudar a enfrentar o conflito. Qual é um grande problema que nós temos? É que na nossa sociedade a gente tem uma tendência a querer eliminar totalmente o sofrimento. Sentir um conflito, sentir uma dor, corre para a farmácia, corre para aqui. A gente não quer enfrentar o conflito, a gente não quer enfrentar o problema, a gente quer resolver da maneira mais tranquila possível para não enfrentar o mais rápida, né? E o mais rápido possível. Essa é uma questão, entendeu? Então, o que eu acho muito interessante na análise bioenergética é que às vezes é um processo longo, mas é um processo que redime a pessoa por inteira, sabe? A pessoa vai entrando em contato com seus conflitos, vai administrando isso e vai vivendo com mais profundidade, com mais contato com a vida, né? Então, é resgatar por inteiro a pessoa. E às vezes a gente estabelece relações muito tóxicas na vida, entendeu? E quando a gente vai crescendo e se tornando mais saudável, a tendência é a gente negociar essas relações, entendeu? Como é que eu relaciono com a minha família de origem, por exemplo, com pai, com mãe, com a família, com os irmãos, com irmãs, né? Ou quem é casado no casamento, etc., né? E aí entra justamente o nosso próximo tópico, como que a terapia bioenergética pode nos ajudar na relação com o outro. Pois é, eu costumo brincar, dizer que o melhor que a gente dá na relação com o outro é a gente bem relacionado com a gente mesmo, né? Que se eu tenho uma boa relação comigo, no sentido de compreender as minhas dinâmicas mais profundas, eu não vou exigir do outro aquilo que o outro não pode me dar, né? Eu vou ficar na relação com o outro de uma forma mais amadurecida, sem sustentar ilusões, né, para o outro e sem exigir que o outro funcione como eu quero, né? O outro vai funcionar como ele pode, dentro das condições dele, porque eu também aprendi a lidar comigo, né, a funcionar da forma que eu posso, né? Então eu não preciso exigir tanto do outro, né? Tem um documento da igreja que não é propriamente da análise bioenergética, mas chama Amoris Laetitia. É sobre o amor, a alegria do amor, né, que é a relação dentro do casamento. É um documento do Papa Francisco de um sínodo que teve em Roma sobre a família. E o Papa pegou o capítulo 4, no capítulo 4 desse documento, o Papa trouxe o capítulo 13 da Carta aos Coríntios, primeira Carta aos Coríntios, que fala sobre o amor, né? Todo mundo gosta dessa leitura nos casamentos, né? E o Papa vai meditando aquela passagem ali do São Paulo aos Coríntios, e aí o Papa chama a atenção assim, que o casal deveria um olhar para o outro, né, um dizer para o outro assim: como você tá muito bom para mim. Né?
Porque normalmente a gente quer que o outro seja como nós queremos, né? Então a análise bioenergética, como que ela pode ajudar nisso? A gente colocar os pés no chão, sabe? Que é o Loen chama de ground, né? Que é enraizar. Se eu estou enraizado em mim, eu sei quem sou eu, né? Eu sei das minhas qualidades, das minhas limitações, e eu vou lidar com o outro também sabendo quem é o outro, na medida do possível, né? Vou ter os pés no chão, não vou criar ilusões em relação ao outro, nem em relação a mim mesmo. Padre, nós estamos aí, né, aqui à véspera do Réveillon, um momento de encerrar e iniciar ciclos, né? Como fazer desse momento realmente um reinício? Pois é uma coisa muito cultural nessa questão do Réveillon, né? Nós vamos ver que na hora que a gente foi assistir na televisão, tem países que, né, logo já chega, né? Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo que mora na Nova Zelândia. Eu perguntei como está o ano novo aí, porque eles estão a 15 horas à frente, né? Assim, a questão do fuso horário. Então, todas as culturas têm essa passagem, tem outras culturas que não é agora, né? A passagem de ano é em outras épocas, né? Que vai ser a passagem do ano. Agora, o que é importante? É a consciência do tempo, né? Seja em qual cultura for, em que tempo for, a passagem do tempo, é a consciência de que nós somos seres históricos, né? Nós temos passado, presente e futuro, né? Nós somos atravessados pelo tempo, né? E essa consciência da temporalidade é fundamental para a nossa maturação, né? Nós vamos amadurecendo no tempo, né? A gente pode ter idade e não ter maturidade, né? Mas na medida que eu vou tomando consciência do tempo, eu vou aprendendo a lidar com aquilo que é também próprio de cada tempo, né? Tempo, para nós, pessoalmente, né? Assim, por exemplo, estou dizendo, eu tenho 63 anos, né? Como é lidar com a minha energia, com a minha carga, com a minha disposição aos 63 anos, né? E não colocar na minha cabeça coisa assim, uma pessoa, né, de 60 anos, né, coisas que são padronizadas na sociedade, que não é bem assim, né? Aqui em Venda Nova mesmo tem pessoas com muita idade e com uma disposição, com uma vitalidade tremenda. Isso é muito importante. A gente não tem que se submeter a um padrão, né? Ter consciência do tempo, etc, né? Depois, acho que essa questão do ciclo ela é muito importante, porque se eu fecho um ciclo, eu abro outro, né? Um ciclo bem fechado, ele me abre para a potencialidade do próximo ciclo, né? E assim a gente vai avançando, né? E depois a consciência do tempo. Em que tempo nós estamos? As tecnologias avançadíssimas, hoje fala de inteligência artificial e todas essas discussões. Em que tempo eu estou, né? Como é que eu lido com essa realidade também, né? Isso é muito importante para nós humanos, né? A gente humaniza no tempo, né? Certo, agora nós vamos para mais um intervalo e em seguida nós voltamos conversando sobre análise bioenergética com o Padre Antônio Tatagiba. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Conexão, apresentação Edésio Petterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Nosso assunto hoje é análise bioenergética e o nosso convidado é o Padre Antônio Tatagiba. Padre, na sua vivência de consultório, né, nos seus atendimentos, quais são as maiores dores que os pacientes relatam atualmente? Pois é, um sintoma bastante presente, que não é só da atualidade, mas já vem há muito tempo, é a questão da depressão, né? A depressão, ela é um fenômeno muito presente. E o Dr. Loen, o criador da análise bioenergética, ele escreveu um livro que se chama O Corpo em Depressão, né? Onde ele vai desenvolver bem, né, essa tese aí da questão do corpo. E a depressão, né, como a gente logo percebe um corpo deprimido, né, a pessoa ela fica, né, sem essa vibração da energia, né? Então é muito importante. Hoje se tem muita depressão porque também há muita desconexão das pessoas com elas mesmas, né? Porque quando eu estou conectado comigo, a minha energia vem, né? A minha carga está presente. A depressão é uma pressão para baixo, né? A carga vai para baixo. Quem dirige sabe quando a gente está numa estrada
e a estrada vai fazer uma coisa assim que vai abaixar rápido, aí tem uma placa de todo tamanho assim, com aquela sinal de depressão, escrito depressão, né? Então a estrada vai fazer um movimento para baixo, né? Ela vai fazer uma coisa para baixo. Então a depressão é essa força para baixo, então tem que trazer para cima. Atrás do deprimido tem muita agressividade normalmente. Você futuca ali, por exemplo, um exercício na análise bioenergética é bater as pernas, né? Então quando você deita no colchão, bate as pernas, né? Com os olhos abertos, olhando para o teto, né? E com a boca bem solta para não travar os maxilares, e aí você bate e vem uma carga muito forte, né? Então isso é muito importante na nossa vida, essa questão depressiva que está bastante presente hoje, né? Depois, a ansiedade também está muito presente. A ansiedade é um fenômeno muito forte. Eu tenho um irmão que é farmacêutico no Rio de Janeiro e bioquímico, ele trabalha lá nos laboratórios e ele me dá muitas informações sobre essas questões dos medicamentos, né? Falando sobre como que hoje a venda é altíssima dos ansiolíticos, dos antidepressivos, etc., porque é uma sociedade muito insegura, né? A gente fica muito inseguro e atrás da ansiedade normalmente tem muita insegurança, né? A base é a insegurança. E eu costumo falar assim, se tem um gato deitado tranquilo numa sala, né? E chega um cachorro lá na porta, né? Um cachorro inclusive desconhecido, o gato vai levantar, vai ficar todo arrepiado, se organizando assim, como que ele vai lidar com aquele cachorro ali que está ameaçando a ele vai ficando todo arrepiado. Então a ansiedade é isso, você começa a respirar pouco, a respiração fica curta, ela fica lá em cima no tórax, se não desce para o abdômen, fica aquela respiração que a gente fala, parece uma respiração de cachorro, fica aquela respiração assim meio ofegante, né? E a pessoa vai perdendo contato com o corpo, porque vai respirando menos. Quanto menos eu respiro, menos contato eu tenho com o meu corpo, né? Então, um fenômeno muito forte hoje, né? Os fenômenos fortes da depressão e o fenômeno da ansiedade, né? Poderia ser uma sociedade também muito insegura, sem vínculos muito profundos, né? Seja de trabalho, seja nos relacionamentos amorosos, né? É uma sociedade que traz para nós assim impactos muito fortes, né? Você vê que a gente tem medo, né? O que vai acontecer nesse próximo ano do ponto de vista climático, né? O que vai acontecer com essa onda de calor, por exemplo? Nós vamos chegar com isso, né? As tempestades que chegam assim, que assustam, os fenômenos todos que vão acontecendo, econômico, as guerras, né? Então tudo isso tem impacto. E como tudo acontece em tempo real, por exemplo, enquanto Israel vai lá, né? Bombardear Gaza, a gente está aqui vendo direto, né? Imagina essas imagens dentro de nós, né? Como que isso impacta. Você vê crianças, vê idosos, vê pessoas no meio de toda essa situação, né? As organizações criminosas aqui do nosso país, as situações difíceis das grandes cidades, né? Os tráficos, tudo isso vai nos trazendo muito impacto, né? A própria pandemia, né? Foram assim anos, né? 2 anos dessa carga de imagem, de números, de dados que, isso, né? A gente teve que absorver também. Justamente, inclusive o Congresso que nós fizemos esse ano, né? De 2023, sobre a análise bioenergética, dando voz ao corpo em tempos de desafios. Um dos grandes desafios é esse desafio da pandemia, né? Ele desencadeou um processo muito grande de ansiedade, né? Você imagina, né? Eu, quando o primeiro dia que eu vi na televisão assim, fica em casa, eu me lembro direitinho da minha reação. A minha reação foi igual um animal que está solto, você vai prender e ele fica todo cabeça erguida, assim, assustado. Eu me assustei, você fica em casa. Para mim aquela frase foi assim de um impacto, assim como se fosse ficar numa prisão, sabe? E fiquei com muita dificuldade de ficar em casa, né? Eu ia à cachoeira, eu ia à Vitória, né? Porque eu tinha medo, parece que uma coisa de ficar em casa ia me dar muita angústia, né? Então você imagina, os idosos que não podiam sair de casa, porque no primeiro momento pareciam que eram os mais vulneráveis, né? E tudo isso. E eu estava conversando com um agente de viagem lá de Fortaleza.
e a gente estava conversando umas coisas de viagem, ele falou assim, olha, uma coisa que eu estou observando, ele falou assim, as pessoas estão ficando sem memória. Ele falou, impressionante, as pessoas não guardam mais nada. Ele falou, o senhor pode acreditar, depois da pandemia, ele falou assim, ele falou, já trabalha mais de 30 anos com agência de viagem. Ele falou assim, eu passo uma mensagem, eu passo isso, as pessoas ou não leram, ou elas leem e não sabem o que eles leram. Vamos sair dia tal, horário tal. Ele falou, daí a pouco as pessoas perguntando, que dia mesmo que nós vamos sair? Ele falou, esse fenômeno de não guardar, não ter memória, ele falou, isso acentuou muito depois da pandemia, né? Então nós certamente temos ganhos no sentido de aprofundar mais a compreensão, a limitação nossa da vida, né? A partir da pandemia, porque é um vírus que de repente nos colocou todos numa situação de pânico, né? Olha, podemos morrer, né? E agora a gente vai assim, imagina, dezembro de 2019 nós estávamos como nós estamos aqui hoje, né? Todo mundo tranquilo e 2020 e tal. Planos, né? Planos, né? Eu viajei ali no iníciozinho de março, né, de 2020 para orientar um retiro em Montes Claros, para a Arquidiocese lá, e foi muito interessante. Quando eu voltei, né, eu já cheguei já com aquelas notícias falando de fechar aeroporto e fecha, sei o que. Eu voltei lá na beira assim da pandemia, né? E aí começou todo aquele processo. A gente não fazia ideia, pelo menos de modo geral, né? Certamente tinha autoridades que sabiam mais coisas, mas nós, de modo geral, não sabíamos que estava às portas de uma situação profundamente difícil que foi a pandemia, né? Verdade. E nós estamos aí, então, a poucos momentos desse novo ciclo de 2024, padre. O que nós podemos esperar desse novo ano, desse 2024, para a nossa vida em sociedade? Eu acho engraçado, né, essa pergunta, que a gente sempre fica assim, o que eu espero, né? Eu acho que a gente tem que esperar nada. Acho que esperar nada é se dispor a fazer o máximo que for possível, sabe? Porque não vem nada. É como o outro mês da vida que a gente vai começar, né? 31 de dezembro, né? 1º de janeiro, como se fosse 31 de agosto, 1º de setembro também. Eu acho que o que a gente precisa é ter os pés no chão, né? Uma disposição muito grande de colaborar com a coletividade. O mundo precisa recuperar profundamente a dimensão de coletividade, de comunidade, de fraternidade. Nós entramos numa coisa do individualismo muito radical e isso colocou o planeta em crise, em choque, entendeu? É como se eu estou bem, tá tudo bem, tá resolvido e deixa o outro, né? A gente precisa resgatar uma visão mais profunda de coletividade, uma visão mais profunda de cooperação, né, entre nós todos, a humanidade toda, uma visão onde integra todos os recursos para trazer mais vida para o planeta, para nós, para a sociedade, entendeu? Então, eu não espero assim que 2024 possa trazer isso, mas nós podemos levar isso para esse ano 2024, né? Uma consciência maior da nossa responsabilidade social. Inclusive o Mário Sérgio Cortella veio aqui, acho que tem uns 4 anos que ele veio a Venda Nova, ou 5. Nós estamos chegando aqui, inclusive hoje, dia 28 de dezembro, faz 5 anos que eu tomei posse aqui juntamente com o Padre Rogério como pároco, né? Que legal, 5 anos já? 5 anos, 5 né? Anos. Veja como passa. Então, naquela época, o Mário Sérgio Cortella veio aqui, a Venda Nova, e ele falou, o tema era sobre a responsabilidade social. A gente precisa ampliar essa visão de casa comum, de responsabilidade social, né, de convivência mais fraternal, né? A gente tem medo de andar na rua, tem medo do outro, né? Então nós precisamos recuperar a nossa capacidade de convivência, de estar no mundo como seres humanos, né? E isso o Dr. Loi, num livro dele, chama Narcisismo, a negação do verdadeiro self. Ele vai fazer críticas assim, muito interessantes sobre essa destruição que nós vamos criando, né, nas relações dentro da sociedade, dentro do planeta, né? Então acho muito interessante a recuperação da nossa capacidade de conviver, de estar junto, de cooperar, né?
Aqui em Vendaval tem uma cultura muito bonita do voluntariado, né? As pessoas são muito disponíveis para ajudar na sociedade, e é bom que isso se expanda mais, cada vez mais, né, para as outras culturas, e a gente troque, a gente faça uma rede, né, de intercâmbio de valores, de convivência humana. Então eu tenho desejo e espero colaborar com essa cultura para 2024. Padre, quem deseja saber mais sobre o assunto, estudar, se formar nessa análise bioenergética, qual que é o caminho? Quem quiser fazer a formação em análise bioenergética, tem a formação no Estado do Espírito Santo, que é feita em Vitória, né? O curso são 4 anos, e inclusive quem é da área da educação, porque a bioenergética não trabalha só em consultório, você pode trabalhar em grupos, né? Dentro de instituições diversas, né? E no meio escolar é muito importante. Os professores ficam muito deprimidos, ficam muito sofridos diante das situações, inclusive com as mudanças muito rápidas e profundas nas famílias. Isso afeta diretamente aos filhos, à escola. Então é um método que pode trabalhar muito em grupo, né? Trabalhar em instituições diversas, nas organizações. Inclusive eu estou indo agora para Salvador, vou orientar um retiro para 80 freiras, né? E é um retiro que eu vou trabalhar focado no corpo, né? Eu vou trabalhar bem focado na questão do corpo, né? Nós tivemos um congresso aqui no Brasil em 2006, também chamado Corporeidade e Teologia, né? O Papa João Paulo II escreveu um texto, é um livro grosso publicado, sobre a teologia do corpo. A minha pesquisa em Roma também foi muito em torno da pesquisa sobre a teologia do corpo, né? Além da filosofia também, que pesquisei nessa área. Conexão. E assim chegamos ao final do programa Conexão deste final de semana. Quero desejar a você, ouvinte, um feliz ano novo, um 2024 repleto de realizações, e que você continue sintonizado aqui no programa Conexão, sintonizado aqui na Rádio FMZ, a rádio da família. E claro, quero agradecer ao nosso convidado, Padre Antônio Tatagiba Vimercati, por ter falado dessa área do conhecimento, análise bioenergética, uma possibilidade aí de tratamento, de alívio, de compreensão de si mesmo para um bom relacionamento com o outro. Padre, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Conexão. Então, muito obrigado aqui da oportunidade de estar falando desse conhecimento que eu acho muito, um conhecimento muito viável para todos nós, né? E que pode interagir com muitas outras áreas do saber, né? Porque o saber nunca está num só, né? O saber está nas diversas ciências, nos diversos modos de trabalhar, né? E eu acho que a bioenergética coopera junto com tantos outros saberes num processo de uma civilização mais amorosa, que o amor possa predominar na nossa vida. Muito obrigado. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.